Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos estudar aqui um assunto bem bacana, onde ele nos fala sobre o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é esse desenho dessa circunferência com todas essas associações em cores. A princípio ela pode assustar, né? Mas você vai verificar que durante o decorrer da aula, você vai analisar e ver que não é tão assustador assim, tá bom? Vamos lá. Inicialmente, eu tenho aqui os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Esses ângulos notáveis, eles pertencem a esse primeiro quadrante. Atenção! Reparem que o nosso ciclo está dividido em 4 partes. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante. Isso quer dizer, então, que essa contagem dos quadrantes, ela começa desse primeiro aqui, né, desse superior aqui à direita, e vai em sentido anti-horário, certo? Ok. Esses ângulos notáveis, eles pertencem a esse primeiro quadrante. E outra coisa importante é que esses ângulos, os principais que eu coloquei aqui marcados, estão dependendo de π, ou seja, estão em radianos. Um π, ele equivale a 180 graus. Então, você pode fazer aqui a associação para mudar para grau. Por exemplo, esse primeiro ângulo aqui de baixo, eu tenho π sobre 6. Horas, como o π vale 180, 180 dividido por 6 equivale a 30. Então, esse ângulo de 30 graus, ele possui esses valores para seno, cosseno e tangente. E esses 3 valores para 30 são os valores associados ao π sobre 6. Assim como também no π sobre 4, reparem, o π vale 180. 180 dividido por 4 é igual a 45. Então, esse ângulo que tem essas ligações aqui em rosa são as ligações equivalentes ao ângulo de 45 graus. Assim como também no π sobre 3, que é igual a 180 dividido por 3, o que vai me dar 60, são as associações referentes ao ângulo de 60 graus. Atenção, pessoal! Por que esses ângulos são chamados notáveis? Porque esses ângulos, eles vêm aqui do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E o triângulo retângulo, ele possui 3 elementos essenciais, que são a hipotenusa, que é sempre o maior valor do triângulo, o maior valor em tamanho, certo? E a hipotenusa é o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. O que é ser oposto? É o lado que está em frente ao ângulo de 90 graus, tá bom? Que é representado por esse quadradinho com uma bolinha aqui no meio, tá bom? Ok, os outros 2 lados que formam a letra L, reparem, eles são chamados de catetos. E esses catetos têm 2 tipos. Eles podem ser cateto oposto ou cateto adjacente. Aqui nesse caso, o cateto oposto é essa parte aqui, esse lado que eu escrevi aqui amarelo, e o adjacente é esse de baixo em verde. Vai ser sempre assim? Não. Depende do ângulo que você esteja trabalhando. Aqui nesse caso, eu estou pegando esse ângulo θ aqui embaixo, certo? E para esse ângulo θ, exclusivamente, o cateto oposto é esse aqui à frente dele, ó. Então, o cateto oposto é o cateto que está em frente ao ângulo trabalhado, tá? Ok? Então, aqui eu tenho esse ângulo θ, o que está em frente a ele é o cateto oposto. O que está ao lado dele é o cateto adjacente, beleza? Então, olha só, o seno de um ângulo é determinado sempre pela medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é determinado sempre pela medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. É lógico que essas 3 relações são sempre em função de um mesmo ângulo. Aqui nesse caso, eu estou trabalhando com o ângulo θ. Beleza, pessoal? Ok, então olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse π sobre 6, para a gente ter uma noção. Esse π sobre 6 equivale ao ângulo de 30 graus.
Esse π sobre 6, ele possui o seno igual a 1 sobre 2, o cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 e a tangente igual a raiz de 3 sobre 3. Essa relação ou essa ligação que tem entre esses quatro ângulos quer dizer o quê? Quer dizer que esses quatro ângulos também possuirão essas mesmas medidas para seno, cosseno e tangente. Só que, um detalhe, alguns serão positivos e outros negativos. Como assim? Vamos aqui analisar o seguinte. Aqui eu te mostrei que esse ângulo é de 30 graus, certo? Fazendo aqui a relação, nós temos aqui um ângulo de 150 graus. Indo aqui para baixo, eu vou ter um ângulo de 210 graus. E, finalmente, aqui eu vou ter um ângulo de 330 graus. Então, esses quatro ângulos, eles possuem a mesma medida para seno, cosseno e tangente. Agora, atenção! Essa partezinha que eu coloquei bem aqui é para você analisar o sinal. Como assim? Para seno, reparem, o seno de 30 é 1 sobre 2. Se eu vir para cá, utilizar aqui essa reta, reparem que ele chega até o 150. Bem, se o seno de 30 vale 1 sobre 2, automaticamente o seno de 150, também vale 1 sobre 2. Assim como o seno de 210 também vale 1 sobre 2. Mas detalhe, o 210, reparem que está abaixo aqui do eixo X, que é justamente esse eixo horizontal e que passa pela origem. E para seno, os valores que estão abaixo dessa reta horizontal são negativos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 150 é 1 sobre 2 também, e o seno de 210 é menos 1 sobre 2. O seno de 330 é menos 1 sobre 2. Então é importante que, além de você fazer ou saber fazer essa associação entre os ângulos e os seus valores de seno, cosseno e tangente, você também atente aqui para os sinais, tá? Então eu coloquei aqui os sinais para cada um desses quadrantes. Então, pessoal, por que é importante esse conhecimento todo sobre o ciclo trigonométrico? Aqui no nosso pacote de aulas você encontrará aulas sobre função seno, função cosseno, função tangente, ou seja, funções específicas para cada uma relação trigonométrica, e aí você vai sim analisar toda essa importância do ciclo trigonométrico envolvendo os ângulos notáveis, o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles, tá bom? Então, o mais importante aqui nessa aula é você verificar isso. É você verificar que nesse ciclo trigonométrico existe essa relação sempre entre quatro ângulos. E essa relação eu identifiquei aqui para você em cores diferentes. Então, os ângulos que possuem cores iguais são os ângulos que possuem os mesmos valores para seno, cosseno e tangente. Ok, pessoal? Então, nessa aula aqui nós trabalhamos sobre o ciclo trigonométrico, que é essa figura aqui da circunferência, a qual está dividida em 12 ângulos, tá bom? E, além disso, eu te mostrei os ângulos notáveis, a relação que existe dos ângulos no ciclo trigonométrico e também a relação que existe entre o ângulo em graus e o ângulo em radianos. Te mostrei também aqui os sinais que são distribuídos de acordo com cada uma das funções trigonométricas. E, além disso, nós vimos aqui um resumo bem bacana sobre o triângulo retângulo e as relações de seno, cosseno e tangente que existem no triângulo retângulo. Fique à vontade aqui para tirar uma foto do quadro. Muito obrigado pela atenção e tchau!